Olá, seja muito bem-vindo ao programa A Mensagem por Elas. Obrigada pela sua companhia. É muito bom a gente estar aqui juntinho para abrirmos a palavra de Deus e recebermos a mensagem que vem direto do céu para o meu e para o seu coração. Que privilégio nós pararmos tudo por alguns instantes, por alguns minutos, para conseguirmos conversar com o Senhor e entender quais são os planos dele para mim e para a sua vida. É essa a proposta do programa A Mensagem por Elas. Exatamente para você. Nesse dia que depois de uma semana longa, tumultuada, estamos aqui juntos para abrir a palavra. Então eu vou para um rápido intervalo, rapidinho, já volto e a gente já vai para a Bíblia. Não sai daí que já já a gente vai ler uma mensagem especial para você. A gente já está de volta com o programa A Mensagem por Elas. Eu desejo que a paz do Senhor entre na sua casa, entre na sua vida, entre no seu coração. A paz que excede todo o entendimento para te trazer a tranquilidade que você está precisando, está buscando, e ela só vem de Deus, do nosso Senhor, Salvador e Mantenedor. E a gente começa o programa A Mensagem de hoje, A Mensagem por Elas, mostrando para você esse material tão especial que foi preparado com tanto carinho, com muito carinho, com muita pesquisa, com muita oração. Sabe para quem? Para os nossos jovens. Então é com você, mãe, é com você, pai, que eu quero conversar agora. Você já parou para pensar no impacto que a conexão do seu filho com Deus pode ter no futuro dele? Pois é, a adolescência é um período difícil, muitas vezes, de descobertas, questionamentos e muitas mudanças. E aí, nesse turbilhão de emoções, muitos jovens acabam tendo a sua fé estremecida, achando que a igreja não é para eles. Mas a verdade é que Deus nos criou para pertencermos, não apenas para a gente acreditar. Como diz lá em Efésios, capítulo 2, verso 19, fazer parte da família de Deus é essencial para uma vida com propósito. Pode ser que seja isso que esteja faltando para o seu filho, propósito. Seu filho precisa entender que a fé não é algo isolado. É exatamente para isso que essa revista aqui, ela foi criada. Eu no Universo. Uma linguagem super moderna, super atual, com ilustrações muito envolventes e conteúdos, é claro, bíblicos, apresentados de forma acessível. Essa revista foi feita especialmente para ajudar adolescentes a fortalecerem a sua identidade espiritual e se aproximarem aí de Deus de uma forma natural e inspiradora. Então, mãe, você pode ser a ponte, sim, que levará o seu filho a um relacionamento mais forte com Deus. Dê a ele um recurso poderoso nessa jornada chamada vida. Você pode pedir agora a sua revista Esperança, Eu no Universo, através desse número do WhatsApp 12 98244 4449. E aí você pode ajudar o seu filho a descobrir que ele tem, sim, um lugar especial no plano de Deus. E se você já sabe, quando você mandar a mensagem para a gente vai te devolver um link para você poder fazer o cadastro e receber a revista aí na sua casa, então. Mas você também pode pedir para ser atendido pela nossa equipe especial que está só te aguardando. Sabe como é que você faz? Você escreve assim, nesse número de WhatsApp, eu quero ser atendido aqui, que um atendente vai te responder rapidamente e preencher, então, esse cadastro para você. Vou repetir o número, tá bom? 12 98244 4449. Peça agora, porque o seu filho não foi feito para caminhar sozinho. Ele foi feito para pertencer à família celestial, ao reino do céu. A gente sempre pensa que a tentação vem do diabo, mas muitas vezes a tentação vem de um coração longe de Deus. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, peça essa revista para que o seu filho se sinta pertencente à família celestial. Combinado? Vou largar minha revista aqui e vou te convidar para orar comigo.
Porque quando a gente ora, a gente convida a Deus para que faça parte do nosso programa, da mensagem que nós vamos aqui compartilhar, da nossa vida. A oração é essa conexão que nós temos direta com o Criador, direta com o Rei do Universo. Não precisa marcar hora, viu? Não precisa ficar esperando para ser atendido, não. É direto, conexão direta por meio da oração. Vamos orar então? Feche seus olhos, por favor, e ore comigo. Senhor Deus Pai querido, obrigada porque o Senhor está aqui, nos ouve e nos atende. Nem sempre como nós queremos, atendendo às nossas vontades, mas sempre atendendo aquilo que nós precisamos. Muitas vezes vontades não são correspondidas, mas necessidades são atendidas. Então, obrigada, Pai, porque o Senhor está aqui, nos ouve e nos atende. Nos ajude a abrir a nossa mente e o coração para entender as Tuas verdades bíblicas e colocá-las em prática na nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém? Vamos conversar sobre um assunto que pode causar muitas dúvidas em muitas pessoas. E o assunto é o seguinte: onde surge a tentação? Pois é, onde surge a tentação? A gente sempre pensa que a tentação vem da onde? Vem do diabo. Que é o diabo que está tentando a gente, que é o diabo que faz a gente cair em tentação. Mas eu fico pensando assim, ó, se eu disser para você que quem cria a tentação não é o diabo, mas é você. Uau, como assim, Betina? Que história é essa? Que informação é essa que você está trazendo agora? Pois é, a tentação ela não é criada pelo diabo. Somos nós que criamos a tentação. E como é que a gente tem certeza que é isso que você está falando? De uma forma muito simples. Vamos para a Palavra de Deus? A Palavra de Deus nos fortalece, nos orienta e nos mostra como fazer quando nós nos deparamos com a tentação. Olha só, vamos comigo então? Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, no livro de Tiago, na carta de Tiago. Gosto demais da carta de Tiago, porque ela é extremamente prática, sabe? Ela apresenta para mim e para você o evangelho na prática, no dia a dia, né? Traz orientações, traz acolhimento, mas traz muito puxão de orelha para dizer assim, ó, para com isso, para de frescura, olha para a Bíblia, olha para a palavra, porque é a palavra que vai te orientar, é da palavra que vem os ensinamentos eternos. É da palavra de Deus que vem o poder, a força que você precisa, a sabedoria necessária para enfrentar as dificuldades do dia. E é da palavra que nós vamos extrair as lições importantes nesse dia para esse programa A Mensagem por Elas. Vamos comigo, carta de Tiago, Tiago capítulo 1, nós vamos ler 3 versos, combinado? 3 versos. Vamos lá. Tiago capítulo 1, verso 13, começa dizendo assim para mim e para você, ó. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo, olha só isso aqui, não tenta ninguém. Verso 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, verso 15... a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Espera aí, vamos entender o que está acontecendo aqui, o que Tiago está falando para mim e para você. Como é que a gente pode colocar isso em prática? Tiago está dizendo para mim e para você coisas muito preciosas, poderosas e importantes para a minha vida e para a sua vida, para os nossos relacionamentos, para a gente poder moldar o nosso relacionamento de acordo com a vontade do Senhor. O que Tiago está falando para mim e para você? Tiago está falando primeiro assim, ó, Deus não tenta ninguém. Sabe aquela frase que fala assim, porque Deus quis, Deus quis que eu passasse por dificuldade, é porque Deus quis que eu estou vivendo esse problema, porque Deus quis. A gente joga na conta de Deus coisas que são da nossa responsabilidade. Sim, Deus permite que algumas coisas aconteçam. E eu também entendo que o nosso Deus, ele é especialista em extrair o melhor do pior. E ele usa as situações que se apresentam na nossa vida para nos aprimorar o caráter, para moldar o nosso caráter. Então, sim, quando nós nos deparamos com um problema, com uma dificuldade, Deus vai usar essa situação para trazer o bem
para mim e para você. Mas agora dizer que Deus quis que eu passasse por problemas, isso não é bíblico. Isso não tem respaldo na palavra de Deus. É por isso que quando a gente pensa assim, ó, é Deus quem está me trazendo a tentação. A palavra de Deus é clara e fala para mim e para você, não. Não é desse jeito que funciona. Então, se alguém falou para você isso, se alguém deu a entender que é Deus quem está te tentando, e nós estamos aqui na primeira lição que o texto está trazendo para mim e para você, nós vamos extrair 3 lições hoje. Se alguém chegou para você e disse, é Deus quem está te tentando, não! Deus não tenta ninguém. Como é que eu sei disso? Porque o verso me fala, olha só, Tiago, capítulo 1, verso 13. Olha o que diz aqui, vamos voltar aqui, ó. Diz assim, ó. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Não, Deus está me colocando aqui em tentação. Deus não tenta ninguém. Sabe por quê? Porque a tentação leva ao pecado. E não é interesse de Deus que você peque. Então, tudo que Deus puder fazer para te afastar do pecado, Ele vai fazer. Então, dizer que é Deus quem está tentando não é bíblico. Não faz parte do caráter de Deus tentar ninguém. Então, a primeira lição que o texto traz para mim e para você, Deus não tenta ninguém. É bem verdade que há uma diferença entre tentação e provação. Vamos tentar entender aqui, vem cá comigo. Tentação, já vou explicar o que significa e onde ela surge, que é o X da questão aqui da nossa conversa. Agora, provação, o que seria uma provação, Betina? Provação seria um problema que eu estou enfrentando, uma dificuldade que eu estou enfrentando. E Deus usa a provação, perceba, Deus usa a provação para moldar o meu caráter, para me ajudar a amadurecer espiritualmente, ou às vezes a amadurecer profissionalmente. Então, as dificuldades que surgem na nossa vida vão nos tornando pessoas melhores. Quando a gente começa a olhar para o problema, para a dificuldade, como sendo uma oportunidade disfarçada. Oportunidade para quê? Para melhorar. Agora, quando a gente olha para o problema como sendo foi Deus que me mandou esse problema, e a gente quer fugir do problema, a gente não cresce, a gente não se desenvolve. Vamos imaginar assim, uma mãe de primeira viagem, né? Uma mamãe aí que engravidou, que teve seu bebê. Quando o bebê chorou a primeira vez, ela não sabia o que fazer. Foi difícil para ela. Trocar fralda no começo, alimentar, amamentar, foi difícil. E aí o que acontece? Ela pode entender esse momento como sendo uma provação. Nossa, Deus está me provando aqui, eu não sei cuidar do meu filho, eu não sei o que fazer. Mas a provação, quando nós perseveramos na provação, e Tiago fala isso no capítulo 1 da carta dele, quando nós perseveramos na provação, nós vamos amadurecendo. A perseverança na provação produz fé. E a constância produz um relacionamento mais próximo com Cristo. Você entende isso? Então a provação é usada por Deus como oportunidade para que a gente possa amadurecer. Amadurecer. Então isso é provação. Ok, tem coisas que Deus permite, tem coisas que Deus providencia e tem outras que Deus permite. Então essa frase, foi Deus que quis assim, pode não ser verdadeira. Comece a questionar as palavras, as frases que chegam até você. Nem sempre elas expressam a realidade e nem sempre elas são bíblicas. E a gente passa a acreditar e a gente passa a viver em função de uma informação que não é verdadeira. Então não, Deus não quer o mal de ninguém. Então se Ele não quer o mal de ninguém, Deus não pode produzir a tentação na sua vida. Você entende isso? E aí você pode se perguntar assim, ok, Betina, então Deus providencia muitas vezes provação para que eu possa amadurecer. Permite que situações aconteçam para que eu cresça, para que eu me desenvolva. Ok, existe uma escritora norte-americana chamada Ellen White, que a gente acredita que ela foi inspirada por Deus, que ela escreveu livros lindíssimos. E ela fala assim, que quando nós nos deparamos com o problema, seja ele de qual ordem for, quando Deus permite que a gente se depare com o problema, é porque Deus já tem a solução. Então, o Senhor já tem a solução para esse problema que você está enfrentando hoje. Você entende isso? Mas e como é que você encontra a solução? Se aproxima dEle. Ele tem a solução. Se Ele permitiu que o problema chegasse para você,
é porque Ele já tem a solução. Você entende? Então, calma, nada de desespero. Problemas são oportunidades da gente amadurecer, de fortalecer a nossa fé e da gente se aproximar de Deus. Provação pode ser encarada da mesma forma. Ah, Betina, mas você não faz ideia da provação que eu estou passando. Não, eu não faço. Eu não faço mesmo. Mas eu sei que o Senhor não vai te abandonar. E se você está se sentindo nesse momento sozinha, abandonada ou abandonado, olha aqui para mim. Se você está se sentindo sozinho, abandonado, em meio a um grande problema, você não sabe mais o que fazer, as tuas forças já se esgotaram, eu quero te dizer com muito amor no meu coração, olhe para Deus, se aproxime dEle, porque Ele tem a solução para esse problema que você não sabe mais o que fazer. Ele sabe como resolver, então vá até Ele, entregue para Ele os teus fardos, entregue para Ele as tuas angústias, os teus medos, porque Ele sabe o que fazer para resolver esse problema aí, ó, que está tirando teu sono, que fez você acordar de madrugada várias vezes essa semana, que está te deixando impaciente, irritada, irritado. O Senhor sabe como resolver, então busque a sabedoria divina. Deus vai providenciar a solução. De que forma? Tem inúmeras maneiras dele providenciar a solução para você. Ele pode aproximar pessoas que já viveram o que você está vivendo. Ele pode trazer, através de uma música, um insight, uma ideia, através de um livro, de uma conversa com alguém. O Senhor sabe como chegar até você. Basta que você esteja com a mente e o coração abertos, disposta a ouvir a solução que vem de Deus. Então, a carta de Tiago fala para mim e para você a respeito de provação, mas também fala sobre tentação. E a grande pergunta que nós fizemos no começo do nosso programa, no começo da nossa conversa, quem promove, produz a tentação? É o diabo? E a gente já viu, pela palavra de Deus, que não é o diabo que produz a tentação. Que também não é Deus, porque Deus não promove na sua vida nada que vai te fazer mal, nada que vai te empurrar para o pecado. Você entende isso? E tentação cheira a pecado. E Deus quer você distante do pecado. Então, a primeira lição que a gente extraiu aqui, ó, da carta de Tiago, que está lá no capítulo 1, no verso 13. Deus não tenta ninguém. A tentação não vem de Deus. E aí nós vamos para a segunda lição que o capítulo 1 de Tiago traz para mim e para você hoje. A segunda lição dessa mensagem está aqui, ó, no verso 14. Presta atenção. O que diz o verso 14? Fala assim, ó. Ao contrário, ou seja, não é Deus que produz a tentação e nem o diabo. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Peraí, Betina. Como assim? Peraí. Deixa eu entender esse negócio direito. Como assim? Cada um é tentado na sua própria cobiça? O que é cobiça? Cobiçar é desejar algo que eu não tenho. Cobiçar é desejar algo de alguém, de outra pessoa. E, inclusive, faz parte dos 10 mandamentos. Não cobiçar. Por que Deus colocou isso nos 10 mandamentos? Porque a cobiça é perigosa. Quando nós alimentamos o desejo de ter algo que não é nosso, que é de outra pessoa, e pode ser a casa, o carro, a família, o emprego. Quando nós cobiçamos algo de outra pessoa, nós estamos começando a alimentar no nosso coração um sentimento de que, puxa, eu não sou feliz porque eu não tenho o que o outro tem. E aí, quando a gente começa a alimentar esse desejo de ter o que o outro tem, olha que perigoso, que caminho perigoso que nós estamos indo. Quando eu começo a desejar o que o outro tem, o marido da outra, a mulher do outro, a família do outro, a profissão, o carro, a saúde, o cargo na igreja, o trabalho. Quando eu começo a cobiçar o que é do outro, sabe o que acontece? Acontece um fenômeno muito perigoso. Muito perigoso. Presta atenção nisso.
Quando eu começo a desejar o que é do outro, eu paro de olhar para o que eu tenho, para o que o Senhor já me concedeu. Eu paro de olhar, eu paro de reconhecer as bênçãos que já chegaram na minha vida. Sabe por quê? Porque a minha régua de comparação, o meu parâmetro, a minha medida é a vida do outro. E eu não faço ideia dos bastidores da vida do outro. Eu não faço ideia dos problemas que ele passa, que ela passa. O que eu vejo é o que a pessoa mostra. E aí eu passo a desejar, a cobiçar o que o outro está mostrando, está aparentando. Essa é a minha régua de comparação. Isso é muito perigoso. Sabe por quê? Porque quando eu começo a desejar o que o outro tem, eu paro de olhar para o que eu tenho. Sabe aquela história de que a grama do vizinho é mais verde? Eu paro de olhar para a minha família. Eu paro de olhar para as minhas conquistas pessoais, profissionais, espirituais. Eu paro de olhar para os meus amigos, eu paro de olhar para o que eu tenho, para o que Deus já me concedeu. E aí, sabe o que acontece? Não sobra espaço na minha vida para gratidão. E a gratidão, ela é fundamental para que eu possa reconhecer a ação de Deus na minha vida. Quando eu desenvolvo um olhar de gratidão sobre o que eu tenho, sobre a minha família, é diferente você desejar se desenvolver, desejar crescer, ter mais coisas, melhorar. Essa ambição que te impulsiona para conquistar mais coisas, ela é positiva. Agora, cobiçar o que é do outro e começar a se sentir mal porque não tem o que o outro tem, isso é perigoso. É por isso que Tiago fala para mim e para você que a tentação surge aonde? Surge na minha cobiça. Então, cuidado com o que você cobiça. Nós precisamos ter cuidado com o que nós desejamos, com o que nós alimentamos no nosso pensamento. Ah, como eu queria ter a vida do fulano. Hoje em dia, em tempo de redes sociais, em era de internet, Instagram e redes sociais, é muito fácil a gente manipular as imagens que a gente mostra. Ninguém mostra uma foto triste. Ninguém mostra uma foto num momento de depressão, de isolamento, de tristeza. Todo mundo mostra a foto o quê? Sorrindo, em viagens incríveis, em festas maravilhosas, em lugares fantásticos, família feliz, filhos brincando, tudo certo. E aí a gente começa a desejar, a cobiçar a vida que o outro tem. Cuidado. Cuidado com o que você cobiça. A cobiça é esse desejo de ter o que o outro tem. A cobiça sufoca a gratidão. A cobiça não deixa espaço para o reconhecimento. E quando eu passo a olhar para a minha vida e paro de olhar para a grama do vizinho, quando eu passo a olhar para a minha vida, eu começo a perceber, não, peraí, tenho muito para conquistar ainda, mas eu já avancei. O Senhor já me ajudou a controlar a minha língua, o Senhor já me ajudou a melhorar o meu relacionamento dentro de casa, o Senhor já está me ajudando a pensar coisas positivas. Não, peraí, eu já avancei. O meu parâmetro, a minha régua, a minha medida, não pode ser a vida do outro. A minha medida precisa ser a palavra de Deus. Eu preciso me comparar comigo mesma. A Betina de hoje é igual a Betina de ontem? É igual a Betina de 10 anos atrás? Não, peraí, a Betina já avançou. Não, então eu preciso ser grata pelo que eu já avancei. Tenho muito ainda para melhorar, para conquistar dentro da minha casa, do meu trabalho, com os meus amigos. Eu tenho muito para conquistar na minha vida espiritual, mas eu já avancei. E aí eu começo a dar espaço para a gratidão. A cobiça sufoca a gratidão. E é a cobiça, e aí a gente vai para a terceira lição, é a cobiça que quando nós alimentamos a cobiça, nos leva para a tentação. Olha só, a terceira lição que Tiago traz para mim e para você, está no verso 15. Diz assim, ó, então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. O que quer dizer isso aqui? Vamos entender aqui rapidinho. O que é essa lição que o Tiago está trazendo para mim e para você? Primeiro nós cobiçamos, nós desejamos a vida do outro.
E aí passamos a alimentar isso, esse sonho, esse desejo de viver a vida do outro, de querer ter o que o outro tem e tal. Quando nós começamos a dar asas para a nossa cobiça, ela se transforma em tentação. E a tentação, quando nós damos espaço para a tentação, o que significa isso? Quando nós passamos a agir em função dessa cobiça, quando nós agimos para alcançar aquilo que o outro tem e nós não temos, nós entramos em pecado. Você entende isso? Então, onde surge a tentação? A tentação surge na nossa cobiça, nos nossos desejos mais secretos. Quando nós cobiçamos a vida do outro, quando nós cobiçamos coisas que, de acordo com a palavra, não são saudáveis para nós. A cobiça dá origem à tentação. E quando nós damos asas para a tentação, colocamos a ação nela, nós passamos a pecar. Por quê? Porque daí eu puxo o tapete do meu colega, porque eu quero a função dele. Você entende? Aí eu falo mal da família do fulano, porque a família do fulano aos meus olhos é perfeita e eu não consigo ter a família perfeita, então eu vou criticar, vou fazer fofoca, eu estou pecando. Você entende? Quando nós damos asas para a tentação que surge a partir da nossa cobiça, nós entramos em pecado. Então, a mensagem que Tiago traz para mim e para você hoje, fique atento. Fique atento àquilo que você está cobiçando. E sabe o que é mais interessante? Todos nós pecamos, a Bíblia fala que não existe um só que não tenha pecado. Então, todos nós cobiçamos alguma coisa. O cobiçar faz parte da natureza humana. Mas quando eu dou espaço para essa cobiça e ela começa a ocupar grande parte dos meus pensamentos, das minhas vontades, ela vai se transformando em tentação, e tentação se transforma em pecado, eu preciso ficar atento àquilo que eu estou cobiçando. Para que a minha cobiça não saia da minha vontade e não passe para ação e se transforme em pecado. E como é que eu consigo controlar isso, Betina? Quanto mais perto de Deus, mais nós conseguimos controlar o que nós pensamos, as nossas vontades, os nossos desejos e as nossas atitudes. Quanto mais perto de Deus, quanto mais nós recorremos à palavra, quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós buscamos orientação na palavra de Deus, mais nós conseguimos perceber aquilo que está em desacordo com a palavra, nos nossos pensamentos, nos nossos comportamentos. Faz sentido isso para você? Faz sentido? Fique atento ao que você está desejando, ao que você está cobiçando, e cuidado para não dar asas para a sua cobiça, para não se transformar em tentação e a tentação levar você ao pecado. E a gente consegue controlar isso na presença de Deus. Então quero te convidar agora para que a gente possa orar, para entregar a nossa vida nas mãos dele. Feche os olhos, vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, obrigada porque o Senhor está aqui. Nesse momento colocamos a nossa vida nas tuas mãos e pedimos que o Senhor limpe a nossa mente, o nosso coração e extraia de nós tudo que não te pertence. Nos preencha com teu Santo Espírito. Nos ajude a controlar os nossos pensamentos, palavras e atitudes, em nome e por amor de Jesus. Que o Senhor possa te guardar, te proteger e que nesse relacionamento com Ele você consiga controlar os seus pensamentos, as suas palavras e os seus comportamentos. E consiga viver aí uma vida mais feliz, bem pertinho de Jesus. Um beijo no coração e até o nosso próximo programa.